digno de louvor. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos. Essa responsabilidade de apresentar o pregador logo depois do louvor, né? Calma aí, meu irmão. Vamos colocar um banquinho para você sentar aqui, confortável. Enquanto isso, improváveis. Se você pensar na palavra improvável, você já imaginou naquilo que provavelmente você não seria? E naquilo que provavelmente você seria? Eu penso em tantas coisas que provavelmente eu não seria. Tem um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, e na sua autobiografia, pastor, ele se autodescreve como o mais relutante dos convertidos. Quando ele começa a ver sentido nas verdades cristãs, e ele luta contra isso, até que quando ele finalmente se rende a essa verdade, ele analisa a sua história, e ele entende que Deus estava cercando ele por todos os lados. As pessoas que se aproximaram, o caminho que ele tomou, era Deus o cercando, encurralando, até que um ponto que ele foi atraído contra a sua vontade. Então ele se descreve como o mais relutante dos convertidos. Eu fico pensando que C.S. Lewis provavelmente não seria cristão, se dependesse da sua própria vontade. A irmã começou falando que Deus marcou um encontro. O irmão falou que você não está aqui por acaso, mas você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você não veio aqui por um convite ao acaso, assim. Tudo que aconteceu até esse momento era Deus cercando a gente, nos atraindo com cordas de amor, contra talvez até a nossa própria vontade. Mas Ele foi nos trazendo para nos transformar em coisas que provavelmente nós não seríamos. Esse aqui é o pastor Joel. Seja bem-vindo à nossa casa. A gente agradece de coração por você estar aqui essa noite. Eu sei que você tem muitos compromissos e ainda tem esse improvável quebrar o pé nessa semana, mas isso só prova o seu coração, o desejo de ele estar aqui, né? Muitos outros poderiam ter desmarcado isso aí, né? Mas ele está aqui. Obrigado, pastor. Vamos orar pelo nosso pregador? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento. Eu agradeço porque o Senhor tem marcado um encontro conosco. Muitas vezes o nosso coração é relutante, né? As nossas verdades vão de encontro às verdades absolutas do Teu Evangelho, mas em Cristo o Senhor nos atraiu a uma verdade gloriosa. O Senhor não nos convidou, mas nos convocou a uma missão. E obrigado por essa convocação. Poucas coisas nessa vida nos dão orgulho, mas nós estamos orgulhosos de fazer parte desse povo. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, por meio do pastor Joel, que as suas verdades sejam fixadas um pouco mais forte no nosso coração e sejam plantadas mais profundamente nos nossos corações e na nossa mente. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado por tudo. Ei, tá funcionando? Tá bom. Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos. Não sei se vai conseguir projetar aqui. Eu acabei não trazendo o controle do slide. Tá até no carro um controle, mas ele não tem o ponteiro. Se não der para passar também não tem problema. É como o irmão falou, meu nome é Joel Krieger, né? Minha esposa Rafaela, meu filho Raul. Eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana em Tubarão, né? E eu sou filho aqui dessa terra, né? Eu sou tubaronense mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fala na IPB, você é de Tubarão, o pessoal que é pastor fica assustado, né? Porque a Igreja Presbiteriana, a história da Igreja Presbiteriana aqui é recente, né? Eu fui praticamente nascido e criado
na igreja Batista em Tubarão, na primeira igreja Batista em Tubarão. Aí fui batizado com 12 anos de idade na PIB, ali em Tubarão. Depois, por algumas questões, não minhas, mas familiares, na minha adolescência, ali 16, 17 anos, eu fui para a ADI, na Assembleia de Deus Independente, ali de Tubarão. E fiquei bons anos ali na Assembleia de Deus Independente. Foi a igreja que me encaminhou ao seminário, né, pagou o meu seminário e tudo, né. No ano de 2006 eu fui para o seminário em Autônia, né, e com o intuito de me formar e voltar para ser pastor da igreja. E era para ficar 4 anos, 3 anos e pouco. Fiquei mais de quase 10 anos em Autônia. Não voltei para a igreja em Tubarão, fiquei trabalhando no seminário por algumas questões. E pela direção de Deus, eu hoje estou pastoreando na IPB. Eu sempre gosto de lembrar dessas questões, que desde que eu saí do seminário, depois vou falar um pouquinho sobre isso, até voltar a Tubarão, nenhum dos meus planos deram certo. Tudo que eu faço hoje é aquilo que eu pensava que eu não faria. Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor da IPB, eu nunca imaginei que ia para o seminário. Mas o que nos conforta é que tudo está dentro do propósito de Deus, né? Então, pode trocar aí para a gente, vou ter que passar aí, me auxiliar. Fui convidado para falar dentro de um tema, né, chamado missão. Isso é um tema, para mim, tão abrangente, né? Sem dúvida eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, nós não esgotaríamos, né, o conteúdo. Mas a pergunta é, o que vem à sua mente quando nós falamos de chamado de missão? A gente sempre tem uma tendência bem equivocada em pensar que chamado por Deus é aquele que prega, chamado por Deus é aquele que faz alguma coisa na igreja, chamado por Deus é aquele que toca. Isso é parte da missão, mas nem de perto é a nossa missão. Quer ver? Troca para nós aí. Quando a gente vai pensar no Antigo Testamento, quem nós destacaríamos como alguém chamado por Deus? Quem que nós lembramos quando falamos de alguém chamado por Deus? Abraão, Isaac, Noé, Enoque, Jeremias. Mas chamados por Deus não eram somente esses homens, era todo o povo de Deus. O chamado é para o povo. Esses homens são chamados para uma função determinada dentro da missão. Mas a obra que eles fizeram, que o Senhor realizou na vida deles, nem de perto é toda a missão. E assim é importante nós destacarmos. A missão, troquei para a gente, a missão ela não é parte da nossa agenda eclesiástica. A missão é a nossa agenda. Você tem a missão, e na missão você vai construir a sua vida, a sua família, e você vai expressá-la na comunidade e no mundo. Então, a missão ela é a nossa agenda. E nós vamos falar um pouquinho disso. Nós vamos chegar e no final, né, nosso intuito é que nós consigamos compreender isso. Quando eu recebi o convite, né, dentro desse tema, achei bem interessante até o texto de Jeremias. E Jeremias em si é um texto que fala muito comigo. O texto de Jeremias foi o texto tese da minha monografia no seminário. Sobre a igreja e a pregação da verdade, eu utilizei Jeremias. Mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso dentro do livro de Abacuque. Ano passado, até essas imagens são da capa do livro, eu lancei meu segundo livro, né, Fé em Tempos de Crise. É uma reflexão em cima de Abacuque. Depois no finalzinho a gente fala um pouquinho mais, mas eu queria trazer algumas reflexões dentro disso. E é interessante a figura de Jeremias, Isaías, Abacuque, do movimento profético, porque dentro dessa realidade que eu falei sobre missão, o profeta parece que é aquele que encarna a missão. A
A gente consegue falar de missão olhando para o profeta, porque o profeta era aquele que não só proferia palavras, né? Não era aquele que só recebia a revelação. O profeta, ele tinha que encarnar a missão. E muitas vezes o Senhor, ele dava tarefas para os profetas, para lembrá-los disso. Para Ezequiel, o Senhor disse o seguinte: vai lá, pega as fezes de animal, e pega tudo aquilo que é alimento barato, até mesmo impuro, e cozinha em cima dessas fezes, para exemplificar a mensagem. Constrói lá uma maquete, né, de Judá, e faz ela cercada e tal, para exemplificar a mensagem. Ele chegou para Jeremias e diz: olha, coloca uma canga, e sai dizendo que isso vai ser o que vai acontecer com Judá, para demonstrar o quanto o profeta, ele encarnava essa mensagem. Abacuque, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 3. Vamos ficar só nesses 3 versos. Abacuque, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. O texto estava ali, pode passar para mim? Pode ir passando. Depois do texto. Tem a figura, pode passar? Tem a figura aqui que ilustra um pouquinho o contexto de Abacuque. Abacuque, a pessoa de Abacuque, nós conhecemos pouco sobre ele. O texto de Abacuque, ele é curto, ele não nos dá muitos detalhes sobre a vida do profeta. Na verdade, ele é o diálogo de Abacuque com Deus, né? Uma oração, ele é em forma de oração, e em alguns momentos em forma até de poesia, de canto de Abacuque para o Senhor, como é a parte final do livro. E Abacuque, ele está dentro do contexto de Jeremias, dentro da realidade contextual de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. É o que nos ajuda em muito a montar o cenário de Abacuque e nos entender o espanto do profeta que é descrito no primeiro capítulo. Ele estava vivendo os últimos dias do reino de Judá. Tanto que Abacuque, ele clama a Deus dizendo: olha, Senhor, parece que tu está dormindo, porque a impiedade está crescendo, isso está se avolumando, o justo vai com o injusto e acaba se tornando injusto e tal, e o Senhor revela para ele o que ele tinha de juízo para ajudar. Então, ele vivia um momento de crise instaurada, porque pensando no reino de Judá, estava tudo fora do propósito. O povo chamado para ser o povo de Deus estava na contramão do seu chamado, acomodado, achando que tudo já estava bem. E dentro daquela crise instaurada, o Senhor disse que uma crise maior ainda se levantaria, que seria a crise da destruição e do exílio babilônico, como aconteceu no ano de 586 depois de Cristo. E essa é a revelação de Deus a Abacuque. Então, primeiro quadro que eu queria destacar dentro desse texto é que neste momento, na vida do profeta, nós percebemos, pode trocar para a gente, uma disposição para ouvir a voz de Deus. Porque do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, nós temos uma mudança na disposição do coração do profeta. Primeiro, Abacuque, ele tem uma ação diferente de todos os outros profetas, porque ele clama a Deus pelo juízo, ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor para dizer: Senhor, tem coisa errada, e parece que tu não estás vendo.
Aí o Senhor, ele quebra o silêncio. Ele diz, não, eu estou vendo. E toda a impiedade de Judá será julgada. Eu preparei um exército que é mais ligeiro, que marcha sobre a terra. Ele começa a descrever com requintes de crueldade o que a Babilônia ia fazer com Judá. O profeta entra em parafuso. Ele não entende. Eu estou falando que a nossa nação é ímpia, e tu vai trazer uma nação mais ímpia para julgar. Ele começa aí a dizer que Judá é justo perante a Babilônia. E começa aquele embate dele com Deus, e ele confronta a Deus. Ali se faz silêncio. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, nós não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos como Deus falava com Abacuque. Nós não sabemos o quanto tempo o livro foi composto, que é esse diálogo de Abacuque com Deus. Mas o que acontece? Ele diz, eu estou na minha torre de vigia. Pode trocar aí para nós. O que ele diz assim? Eu estou na minha torre de vigia. Ele diz, eu estou aguardando. A torre de vigia não quer dizer que ele realmente estava em cima de uma torre. A torre de vigia queria dizer que Abacuque, ele estava como uma sentinela esperando algo acontecer. Só que, nesse tempo, Abacuque, o que a gente sabe dele é que ele era sacerdote, ou filho de sacerdote, ou levita, porque ele tinha acesso ao templo. Ele começa a descrever, eu fui a palavra de Deus. E eu comecei a pesquisar a história. E eu vi os teus livramentos na história. Ele diz, e quando eu abri o livro, eu comecei a ler, eu disse, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu confrontei o Deus Todo-Poderoso. Aí, a realidade da palavra de Deus, ela confronta o profeta e ele começa a se enxergar como pecador e ele diz, meu Deus, eu afrontei o Deus vivo. Imagina você ter falado palavras difíceis para alguém de autoridade, ter escrito uma carta pesada reclamando de alguém, e depois você descobre que você está errado e você afrontou uma pessoa de autoridade. Imagina quando Abacuque caiu em si do que ele tinha feito. Então ele diz que ele está na torre de vigia, porque realmente as palavras para Abacuque elas foram duras. Muitas vezes nós dizemos, como é que Abacuque faz isso e tal? É porque a gente fica imaginando a realidade fora da realidade. Porque parece que a gente lê muitas vezes a palavra de Deus como uma história, que não aconteceu. Mas tudo aquilo ali aconteceu. Abacuque ele chegou para um consultório médico, como alguém que está sentindo, imagina alguém que está sentindo uma dor e chega no consultório médico para receber uma receita. E ele espera que a receita vá resolver o problema. Mas aí quando chega o diagnóstico médico, diz assim, não dá, o caso é cirúrgico, é difícil, vai resultar em amputação, tratamento. Qual é a nossa primeira reação? É negação. Não pode ser. E essa foi a primeira reação a Abacuque, a saber que a coisa era muito mais profunda do que ele imaginava. Porque Deus disse, tu estás olhando só a superfície, eu estou olhando muito mais além, por isso que eu estou preparando algo grandioso. E aquilo ali choca o coração do profeta. Na verdade, a reação de Abacuque é a mais natural. Qualquer um de nós teria. Só que aí, ele vai para a palavra, ele vai para a oração. E Deus acalma o coração dele. Isso porque, meus irmãos, todo chamado é trabalhoso. Ninguém pode cumprir a missão sem sair da zona de conforto. Porque chamado é renúncia. Chamado ele requer abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade daquele que nos chamou. Jeremias não queria falar. Jeremias quando dizia essa palavra, isso que tu está me pedindo, isso que eu tenho para falar, eu não vou colocar para frente. Mas Jeremias diz, olha, quando eu quis não falar, a tua palavra, ela queimava nos meus ossos. Que naturalmente eu não conseguia ficar da mesma forma. Abacuque não queria ouvir. Jonas fugiu para Tarsis. Abraão não quis esperar. E
e assim por diante. Porque chamado é renúncia. O irmão estava falando aqui de C.S. Lewis, e antes de subir aqui eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Acho que nem minha esposa sabe disso. É que lá nos meus 20 e poucos anos, quando estava na questão ali, percebendo o chamado pastoral, vou dizer para vocês, não é que eu não queria ser pastor da IPB, de qualquer outra igreja, não queria ser pastor de lugar nenhum. Por quê? Porque chamado que é renúncia. Assim, não vou para seminário, passar dificuldade, ficar longe da minha família, longe da minha casa e tal. E um dia eu deitei, assim, naqueles sonhos que tem assim entre o almoço, eu comecei a sonhar, eu sonhei que eu estava sendo perseguido. Para onde eu ia tinha soldado, tinha cara, e eu estava sob risco de morte e tal, e sabe aquele sonho que parece uma realidade, tu acorda assustado. Aí eu comecei a orar para Deus, a gente começa a orar para Deus livrar a gente, né? Então o mal começa a livrar. E o que Deus ministrou no meu coração foi: não adianta fugir da minha vontade. A perseguição, parece que eu estou te perseguindo para algum lugar e tu está querendo correr para o outro, mas não vai. E no decorrer do ministério a gente percebe isso ainda mais forte. Quando eu cheguei em Autônia, eu disse: mas que lugar feio. Eu vou terminar o seminário, eu vou fugir daqui. Fiquei quase 10 anos lá, e quando eu fui embora de Autônia, eu fui chorando. Para quem não sabe, eu me formei no Seminário Betânia. Depois, lá eu conheci minha esposa, casei, minha esposa é do norte, do norte do sul. Depois, quando eu estava para vir para cá, a igreja ela teve alguns problemas, né? E eu tive alguns convites de outras igrejas, e o diretor do seminário me convidou para mim fazer estágio no seminário. Aí eu assumi a tesouraria do seminário, eu fiquei lá 5 anos, trabalhei como tesoureiro, deão, fui professor de História da Igreja, História do Pensamento Cristão, História e Teologia do Antigo Testamento, Bibliologia. Eu sei que no último ano eu estava dando 7 disciplinas. E quando eu vim para Tubarão, eu vim sem muitos planos. Com um filho pequeno, se fosse contar a história que era muito grande. Eu não saí do seminário porque tive ao contrário, quando eu saí do seminário, o diretor, olha, não vai, Na verdade, o diretor queria que nós assumíssemos o seminário e tal, mas eu vi que já tinha encerrado o tempo, e era interessante que quando eu estava no seminário, nesses anos, todo final de ano eu recebia convite de uma ou outra igreja, e não era convite ruim. Eu tive que dizer alguns nãos assim e tal, que as pessoas não entendiam. E quando eu vim para Tubarão, não, mas eu vou fazer isso lá em Tubarão e tal, e nada deu certo. Uma hora que eu comecei a cortar cabelo, abri uma barbearia, disso aí a minha esposa se lembra, que um dos colegas do seminário, eu estava conversando com uma ex-colega, ela disse: nós estamos trabalhando na IPB, no campo missionário na Bahia e tal, e se o João quiser a gente pode indicar ele, porque agora que eu estou na IPB eu sei, que a IPB tem muito campo e pouco missionário. Eu disse: eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de igreja, chega. Um ano depois eu estava lá na fila da Sabatina para ser pastor da IPB, porque realmente Deus tem a sua maneira de nos conduzir à sua vontade. E Abacuque, quando ele diz: olha, estarei na minha torre de vigia, versículo de número 1, ele diz: eu estarei aguardando, eu estarei esperando, e nos vales da sua dor ele leva as suas questões para Deus. Ele para de confrontar a Deus e começa a depender de Deus. Tem até um episódio que eu cito no meu livro, que eu ouvi em um devocional, John Piper, bem conhecido, e ele usa uma ilustração. Imagina você estar numa corrida de carro. Aí você está vencendo, mas aí o seu adversário, ele começa a jogar lama no seu vidro.
e você começa a se desesperar. E ele diz, a nossa corrida é assim, nós estamos correndo e vai ter sempre o inimigo está aí no mundo inteiro, fazendo de tudo para desanimar, para que a gente não dê certo. Aí ele diz, se tem lama no teu para-brisa, não quer dizer que tu estás errado, não quer dizer que tu estás seguindo errado, não quer dizer que você está bem. Mas você não deve se desesperar. Liga o limpador de para-brisa. E o que Abacuque faz aqui? Ele liga o limpador de para-brisa. Como? Ele vai para a palavra de Deus. Ele vai buscar refúgio do que ele ouviu de Deus, no Deus que falou com ele. E quando a gente liga o limpador de para-brisa, os temores começam a desaparecer e as certezas começam a se fortificar. E aí nós começamos, ao invés de lutar contra Deus, começar a depender de Deus. Por isso que é no capítulo de número 2, no segundo ponto, segundo quadro desse texto, que nós vimos um homem comissionado por Deus, o coração de um homem comissionado por Deus. Versículo de número 2, ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida por quem passa correndo. Imagina, o Senhor, ele pergunta a Deus, Deus fala, ele responde grosseiramente. Aí o Senhor fica em silêncio, ele ora, ele busca, e quando o Senhor fala de novo, o Senhor não vem assim, safado, miserável, eu não quero mais falar contigo. O Senhor simplesmente diz, sabe o que eu falei para ti? Escreve e anuncia. Isso é a graça de Deus. Porque em uma situação daquela, quando alguém falha com a gente, a primeira coisa que a gente quer é ver a pessoa longe. Deus, ele não faz assim. Deus, ele nos trata de forma graciosa. Ele vai lá e espanta o profeta. E quando o coração do profeta entra em turbilhão, o que ele faz? Ele fica ao lado do profeta para consolar o profeta. E o que ele diz? Olha, escreve a visão. Ele diz o seguinte, olha, agora você deve viver para anunciar isso. Não importa para você saber quanto que vai acontecer, como vai acontecer, importa para você anunciar. Ele reitera aquilo que havia dito e diz, anuncia. Quando ele diz assim, escreve a visão de forma que alguém que passe correndo, como assim, coloca isso no outdoor, não é literalmente para colocar no outdoor. Você vai pregar tanto, de tanta forma que eles vão dizer, está aquele cara que prega que nós vamos para o exílio, que nós vamos morrer no cerco babilônico, está lá o maluco que deixou as coisas, está falando de referente a um futuro que não vai acontecer e tal, é isso, você vai viver para isso. Por isso que Deus, ele não responde a Abacuque imediatamente. Ele trabalha no coração de Abacuque o temor necessário para receber a profecia e para receber a mensagem. Em Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 2, diz assim, se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte, quem é para a espada, vai para a espada, quem é para a fome, vai para a fome, e quem é para cativeiro, vai para o cativeiro. Sabe que Jeremias é um profeta de lamentação. Não lamentação naquela forma de murmuração, mas de orar e buscar a Deus, exatamente como fez Abacuque. Só que em Jeremias nós temos mais informação do teor dessas lamentações. Assim, da mesma forma como Ezequiel. E aquilo que Deus fala para Ezequiel, Deus fala para Jeremias, olha, para de orar. Por isso. Para de orar contra a minha vontade. Quando eles vierem te perguntar o que vai acontecer ou para onde iremos, ele diz, olha, quem é para a morte, morte. Porque o
o que estava para vir era a dominação babilônica, e o cerco final da Babilônia seria terrível. Jeremias conta que as mães que outrora cuidavam dos seus filhos com as suas próprias vidas, agora matam e se alimentam dos seus próprios filhos. Tamanho é o desespero dentro da cidade. Quem vai morrer de fome, quem for cair na espada, a espada, e quem for para o cativeiro, o cativeiro. Essa é a mensagem. E essa é exatamente a mensagem que Abacuque tem que passar para frente. Por isso que eu disse, eles são conterrâneos, eles recebem a mesma mensagem, por isso que aquilo que o Senhor fala para um se aplica a outro. Aquilo que o Senhor diz para nós é o seguinte: vocês receberam a mensagem, agora vocês devem anunciá-la. Porque, apesar da dureza da mensagem, deixa eu fazer uma pergunta. Seria possível para Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Isaías, depois de terem sido comissionados pelo Senhor e depois de terem visto o que eles viram, simplesmente virar as costas e continuar vivendo da mesma forma? Seria impossível. Como o próprio Jeremias diz, não é impossível. Irmãos, é impossível para alguém que foi impactado pela palavra de Deus continuar vivendo da mesma forma. Se nós já ouvimos a palavra de Deus e continuamos a viver da mesma forma, indiferentes à missão, é porque nós ainda não fomos impactados por ela. Tem um exemplo que ilustra muito claramente isso aí na palavra de Deus. 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles andaram com o mestre, eles ouviram o mestre, eles comeram com o mestre, mas eles não entenderam qual era a mensagem do mestre. Mas diz que no partir do pão, abriram seus olhos, eles dizendo, nosso coração não ardia. E quando eles voltam para Jerusalém com o coração cheio de alegria, eles voltam por quê? Porque aquilo agora faz sentido na vida deles. Aquilo que eles ouviram atravessou como uma faca o coração deles, e eles assim, eu não posso mais ficar em Emaús. Eu tenho que ir para onde o Senhor me mandou estar, porque todos eles deviam estar em Jerusalém, desde o início. Então, ninguém que é impactado pela palavra de Deus consegue voltar e continuar fazendo as mesmas coisas. Terceiro ponto, tenha fé em quem está te chamando. Sabe o que nos falta no processo? Em todo o processo é fé. Porque a fé faz parte de todos os âmbitos da nossa vida. Nada que a gente faça por Cristo, para Cristo, é destituído de fé. Quando você oferta na igreja, dá o seu dízimo, você faz confiante que Deus suprirá as suas necessidades. Quando você se dispõe a fazer uma coisa, você confia que Deus está à frente. E quando nós anunciamos e vivemos o Evangelho, nós confiamos que Deus cumprirá todas as suas promessas. Agora, se a gente acredita, se nós acreditamos que o Deus grandioso está fazendo algo grandioso e te convidou a participar desse algo grandioso, não tem como ficar indiferente. Não tem como não escrever essa mensagem em letras garrafais. Aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer na história. Verso de número 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não lhe faltará, e não lhe falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. O que esse versículo te lembra? Tem a visão, ela vai se cumprir no futuro, ele diz, é logo e não vai falhar. Pode estar perto, mas pode demorar. Não lembra o sermão escatológico de Jesus? Tem momentos que quando Jesus fala, parece que ele vai vir amanhã. E depois ele vai demorar muito. Porque o Senhor não vai dar uma data exata. Assim, vai acontecer assim, assim, assim. Sabe por quê? Porque Ele nos chama a caminhar por fé. Deus ele vai nos revelar aquilo que nós precisamos saber. O resto Ele nos chama o quê? A confiar. Irmão,
É inútil ficar orando para saber o que Deus vai fazer na tua vida daqui a 1, 2 anos e tal. Porque, sabe por que Deus não revela para a gente? Porque Ele tem misericórdia. Porque se Ele revelar, a gente vai querer mudar a situação. Ninguém quer viver deserto. Mas são as dificuldades da vida que preparam os bons soldados. Ninguém quer viver deserto, ninguém quer viver dificuldade. A gente quer ouvir bonança e coisa boa. Por isso que o Senhor, Ele não nos dá pormenores de como Ele vai fazer dentro da história. É por isso que Apocalipse é escrito de forma enigmática. É para saber que vai acontecer, mas sem saber exatamente o tempo que vai acontecer. Por isso que o Senhor nunca disse, o dia e a hora, nem o Pai sabe, para você não ficar perguntando. Por quê? Por misericórdia a nós, Ele não diz o dia, Ele só diz confia. Então o que Ele está dizendo, olha, vai acontecer, você anuncia. As pessoas não vão acreditar exatamente porque você não vai dizer data, e porque, como Ele fala para Jeremias, está cheio de profetas falando que o povo quer ouvir, mas a mensagem é essa. Por isso, tudo na missão envolve fé. Nossa fidelidade à missão demonstra o nível da nossa fé. Quanto mais nós cremos, mais nós entregamos. Por isso que a primeira parte do livro de Abacuque é o Senhor falando com Abacuque e Abacuque confrontando Deus. A segunda parte é Deus trabalhando no coração de Abacuque. E a última parte é Abacuque afirmando a sua fé em Deus. Ele diz, se esse é o caminho que o Senhor tem para mim, eu vou seguir, crendo. Porque alguém que é comissionado por Deus é chamado a caminhar em esperança mesmo contra a esperança. Isso é próprio do povo de Deus. É o que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo de número 18, que Abraão esperando contra a esperança, porque aquilo que o Senhor nos revela é improvável que aconteça aos olhos humanos. Se aquilo que Ele revelou a Abacuque já era difícil de acreditar, imagina aquilo que nós temos, o que a gente espera? O que nos move a estar aqui? É a certeza que Deus vai nos resgatar no final de tudo. É a certeza que um dia, né, os elementos abrasados cairão. Isso, né, e o Senhor virá. Essa é a nossa esperança. Naturalmente, você vê qualquer probabilidade disso? Não. Cientificamente? Não. Mas é isso que enche o nosso coração. É isso que deve fazer brilhar os nossos olhos. Qual a esperança natural que Abacuque teria diante de tudo aquilo que ele revelou? Nada. Podia pensar assim, não dá para projetar futuro. Não dá para investir na bolsa de valores. Não dá para comprar terreno. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ainda que tudo aquilo, e esse elemento final da oração, da declaração de Abacuque, ele diz, mesmo que todas as bases da confiança humana caiam, todavia eu me alegrarei no Senhor. E o Senhor, Ele fala para Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, as seguintes palavras, eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Jeremias, você está vendo destruição. Compare as palavras de Deus agora com as palavras anteriores a Jeremias. Mas não é destruição por destruição, Jeremias. Eu não estou simplesmente julgando por julgar. Deus, Ele não faz isso. Deus, Ele julga em misericórdia. Irmãos, o pior castigo que Deus pode te dar, pode nos dar, é liberdade para pecar. Quando o Senhor parar de nos confrontar, aí nós estamos perdidos. Se Ele não confrontasse o povo
e não trouxesse a Babilônia para, naquele momento, destruir o cetro de Israel, Israel se destruiria a si mesmo. Se consumiria nos seus ídolos, na sua vaidade. Se perderia na própria história. E ele diz para Jeremias: Jeremias, confia. É o que Abacuque afirma. Porque, como eu falei, a gente não sabe os detalhes, coisas a mais que Deus revelou e falou com Abacuque. Mesmo que tudo caia, eu continuarei me alegrando no Senhor, porque eu sei o que Ele está fazendo. Até no meu livro eu uso uma ilustração, né, de uma vez, quando meu menino estava fazendo dois anos de idade, eu disse para minha esposa que eu ia fazer o brigadeiro para a festinha. E ela dizia: não vai dar certo. Eu falei: mulher de pequena fé. É porque eu já tinha feito brigadeiro 2 vezes, algumas vezes tinha dado errado. Quando dá errado, aí eu fico nervoso. Aí o que eu fiz? Eu comprei os elementos, eu sabia como é que é, porque brigadeiro é fácil de fazer, né? Não tem muito segredo. Aí eu peguei, botei numa panela, botei numa bacia e fui para casa da minha tia. E ela sempre fazia os brigadeiros para as festas da gurizada. E eu disse: Tioga, vai, me ensina. Ela começou: faz isso, bota assim, vai lá, e começa a mexer. E sabe, a dificuldade do brigadeiro não é a mistura, porque é muito fácil. Leite condensado, chocolate e manteiga, acabou. É tu mexer, até chegar ao ponto. E eu ficava igual o burrinho no cheque: agora deu, né? Ela disse: não, continua. Aí depois: agora deu, continua. Ela só fala: continua, rapaz. E por que eu continuava? Porque cansa o braço, dependendo. Porque eu confiava que ela sabia o que ela estava fazendo. Nós não paramos diante da missão porque nós sabemos que Deus está na condução do processo. É a confiança naquele que conduz o processo que vai nos fazer caminhar na missão. A gente tem que ter fé que o processo ele vai trazer lágrimas e dificuldades. Mas a gente tem que crer que toda lágrima que nós derramamos, ela servirá para regar a terra onde brotará a abundante alegria que o Senhor nos promete. Existe no final do livro uma cena que ela é chocante. Quando João descreve que ele enxugará do rosto toda a lágrima. Sabe por quê? Porque é a missão da lágrima. E João sabe muito bem disso, porque ele viu todos os seus amigos, colegas morrerem por causa da missão. Mas o que faz a igreja continuar é saber que nenhuma lágrima deixará de ser consolada. E esse consolo é imensurável. Deixa eu aplicar um pouquinho disso tudo para a nossa vida. A missão, irmãos, é a agenda da vida cristã, como eu falei. Ninguém pode dizer que é cristão e não está engajado na missão. E é muito mais do que atividade religiosa. Não pode confundir missão com ativismo religioso. O ativismo ele faz parte da missão. Não estou dizendo para você não ajudar na igreja e dizer que não é nada disso. Né, porque está cheio de folgado na igreja. Esse tempo eu estava conversando, bem colega meu, né? Está aí na igreja faz um tempo já. Ele disse assim: não quer ajudar a diaconia? Não tenho tempo. Não quer isso? Não. Aí depois de tudo eu perguntei: está dando dízimo? Não. Isso é bem do folgado, né, cara? Ainda chega no final do culto, reclama do louvor, reclama da palavra, você não está pensando que isso aqui é clube, né? Então, todo mundo tem alguma coisa para fazer, mas a missão é muito mais do que isso. Se em outro momento já me chamar que a gente converse um pouquinho sobre cosmovisão cristã, que a gente consegue clarear bastante a respeito disso. A questão é: você crê que o Senhor te salvou? Você crê que você é redimido pelo Senhor? Você crê realmente? Como é que você consegue viver inerte a isso? Porque assim, a visão que Deus dá para Jeremias, que Deus dá para Abacuque, é uma visão míope, porque ele tá revelando parte de uma coisa.
para a gente Deus já revelou tudo completo. Porque em Cristo todas as sombras foram clareadas. Nós não vimos uma porção da graça de Deus em Cristo, nós vimos a plenitude da graça de Deus e da glória de Deus em Cristo. Não existe revelação maior que essa. Jesus diz, olha, Abraão, Moisés, esses caras quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Só se alegraram com a possibilidade da realização. Então nós vimos algo muito maior do que Jeremias viu. Eles viram parte, como ele diz, olha, eu continuarei crendo. E nós? O tema da conferência é improváveis, né? Eu queria até aprofundar uma questão nisso. Dentro da missão, não é que não tinha probabilidade de nós sermos os missionários. Não existia improbabilidade. Era impossível qualquer um de nós sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Se você é povo de Deus, você nunca teve qualquer dimensão, qualquer obra que te justificasse você ser escolhido por Deus para ser filho de Deus. Não é uma questão de improbabilidade, é uma questão de ser impossível. Eu não vou entrar no texto, mas se você quiser ler na sua casa, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20, onde Paulo diz o seguinte: Ele nos reconciliou, Deus nos reconciliou em Cristo. E por que Deus te reconciliou em Cristo? Porque Ele está dizendo, em Cristo Deus reconcilia partes irreconciliáveis. Porque o que o pecador tem para oferecer a Deus? Nada. Nós muitas vezes diminuímos a grandeza do sacrifício de Cristo, porque nós diminuímos a realidade do que é o pecado. Quando Deus criou o homem, Deus ele deu ordenanças ao homem. A ordenança maior seria não usufruir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o erro não estava só ali. Não era só aquilo o fator de obediência. O homem tinha que trabalhar e descansar para a glória de Deus. O homem tinha que formar uma família para a glória de Deus. O homem tinha que cultivar a terra e dominar a terra para a glória de Deus. Tudo isso o homem naturalmente hoje não faz. Na verdade, o homem desfaz tudo isso. E a realidade da nossa distância das ordenanças naturais de Deus demonstra o quanto nós éramos naturalmente irreconciliáveis com o Senhor. Só para ilustrar, o princípio do sabá era o seguinte: você vai trabalhar 6 dias, você vai descansar, você vai usar o 7º para se santificar. No 7º dia, Adão chegava na presença de Deus e dizia, está aqui. Ele oferecia ao Senhor tudo aquilo que ele produziu para a glória de Deus durante os 6 dias. Naturalmente, se Deus nos chamar, a gente não tem nada para oferecer. Mas por que a gente é filho de Deus? Porque alguém foi e ofereceu tudo perfeito no nosso lugar em sacrifício, hoje está lá em oferta diante do Senhor. Por isso que quando João enxerga a realidade do céu, do tabernáculo celeste, ele vê um cordeiro que foi entregue, para que eu e você hoje pudéssemos ser chamados de povo de Deus e família do Senhor. Então, a sublimidade do texto que Paulo relata é porque ele nos reconciliou e nos fez ministros da reconciliação. Nós somos aqueles que somos chamados para pregar esse Cristo, que por obedecer à vontade do Pai, se entregou por mim e por você para nos reconciliar novamente com o trono da graça do Senhor. Essa é a nossa missão. E pregar Cristo não é só verbalizar a Cristo, ou a palavra. Eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração, estar aqui hoje e pregar, para mim, não é difícil, é prazeroso, porque pregar, expor a palavra para mim, é prazeroso, é coisa que eu gosto de fazer. Agora, descer do púlpito e viver aquilo que eu prego, isso é difícil. Falar de Cristo, irmãos,
não é tão difícil. Mas viver Cristo a ponto que as pessoas enxerguem Cristo em nós, isso é difícil. E isso não tem exclusão, todos nós somos chamados a isso. Por isso que eu disse que a missão é a nossa agenda, e essa é a nossa missão. Dentro da agenda, o Senhor vai chamar um para apóstolos, outro para isso, outro para aquilo. Ele vai distribuir dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e para mostrar a diversidade, a unidade, aquilo que Ele faz em nós como igreja. Mas a missão é nossa. E um versículo que eu queria destacar é o versículo que praticamente Paulo encerra essa sessão, do versículo 20 do capítulo de número 5 de 2 Coríntios. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Irmãos, Ele te reconcilia em Cristo, porque diante da glória de Deus, diante do banco divino, você é falido, nós somos falidos, nós somos miseráveis. O Senhor, quando Ele vai ilustrar isso, Ele ilustra que nós chegamos na presença de um rei com uma dívida que nós não conseguimos pagar. E Ele diz: vai, tu não me deve mais nada. Porque Cristo pagou, nós não devemos mais nada. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia. Mas Ele demonstra a sua graça, não só zerando a nossa dívida, mas abarrotando a nossa conta de todas as bênçãos celestiais, de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Uma coisa que é muito vívida no final do livro de Abacuque. Quando ele escreve que ele vai se alegrar no Senhor, demonstra o quê? Paz em meio à tempestade. Isso ninguém pode ter a não ser o povo de Deus, porque nós sabemos em quem nós estamos seguros. Isso é ter a conta cheia das bênçãos de Deus. Porque o ímpio, aquele que não conhece o Senhor, mesmo ele tendo a conta cheia, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter alegria. E nós conseguimos ter tudo isso, sem ter nada do que eles têm. E ele, então, a forma de Paulo exemplificar como ele nos abençoa, dizer que nós somos embaixadores. Ou seja, ele pega miserável e torna seus representantes. É a mesma coisa que chegar a uma figura, as figuras políticas importantes do mundo aí. E chegar aqui, eu preciso de alguém que me represente na nação brasileira. Eu disse, mas tem um desembargador lá que é formado, é doutorado, não sei o quê. Não. Ele vai lá na periferia, pega um cara que não tem estudo, que está com dificuldade financeira, que tem até vergonha de olhá-lo nos olhos, lava, limpa, põe uma roupa nele e diz: você é meu representante, senta na mesa comigo. Porque o que acontece? Cristo vem, cumpre e sobe, e diz: agora vão. Por isso que Cristo não escreveu nada, por isso que Cristo não falou além de Jerusalém, dos arredores, porque isso é tarefa da igreja. Porque desde que o homem foi criado para refletir a imagem de Deus, para a criação enxergar Deus no ser humano. Adão perde isso e nos precipita a uma história de queda e de derrota. Só que Cristo vem e vence. Por isso que a igreja é nova humanidade em Cristo. E em Cristo agora nós somos feitos seus embaixadores. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas possam ver Cristo estampado na nossa vida. Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, sempre que eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu acho engraçada a ironia de Deus naquilo, porque Deus ele é irônico em muitos aspectos. A gente pensa que Deus ele não zomba, Deus ele zomba do ser humano.
Até esse dia estava falando sobre Elias, quando Elias zomba dos profetas. É Deus mesmo dizendo, olha como é insano o que vocês fazem. Um tribunal, ele teve tanta dificuldade para condenar Cristo, fazer uma trama mentirosa e condenar Cristo. Dias depois, está no mesmo tribunal, Pedro, João e outros lá que eles nem levavam em consideração, fazendo a mesma coisa que Cristo fazia, em uma amplitude muito maior do que Cristo fazia. Ali Deus está zombando, assim, não adianta. E o que nós vimos na vida daqueles homens? Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Não é que Paulo estava se gloriando que eu sou melhor, não, porque ele está dizendo, a nossa missão é essa. E que diante de tão grande responsabilidade, nós em temor e tremor possamos pedir a Deus a cada dia graça e misericórdia para sermos bons embaixadores em todo o processo, para não abrirmos mão daquilo que é essencial em nome do conforto, em nome da nossa vontade e do nosso querer. Lembra? Todo chamado é trabalhoso e ninguém pode cumprir sem sair da zona de conforto. Mas todo chamado também é revigorante. E, como diz a palavra do Senhor, a mensagem lançada, ela nunca volta vazia. E pela sua misericórdia, Deus, Ele ainda nos dá a graça em muitas coisas, de conseguir colher os frutos e de ver como Ele está conosco. Vou encerrar com uma história que eu vivenciei e veio na minha mente quando eu estava ali antes de subir aqui. Eu estava em Autônia, quando estava em Autônia, já trabalhava no seminário, né, nós recebemos o convite para ajudar a pastorear na igreja, seminário Betânia, tinha a igreja Betânia na cidade. Aí o pastor que assumiu, ele pediu ajuda para a gente pastorear o grupo de jovens, porque há alguns anos o pastor de jovens havia morrido em um acidente e nunca mais teve pastor de jovens. E a igreja e só de jovens lá, a igreja tinha uns 80 jovens. Isso para Autônia era muita gente, porque Autônia é uma cidade de 20 mil habitantes, consitiante, altamente católica. As igrejas faziam culto com 30, 40 pessoas. E a igreja Betânia tinha 80 jovens. Eu assumi e tal, o primeiro ano foi um dos anos mais difíceis assim de pastorado que eu tive, assim. E chegou no final do ano, assim, eu ia desistir. Eu me via assim, rapaz, que eu estou sofrendo à toa. Mas no começo do ano a gente tinha feito o retiro de carnaval e foi um rapaz no retiro de carnaval. Chegou lá no retiro de carnaval e disseram, tem um rapaz aí que o amigo dele se suicidou, ele é dependente químico, ele quer participar, mas ele não tem dinheiro. Eu disse, não, bota ele para dentro, né? Dinheiro depois a gente dá um jeito. E ele saiu e tal, ele chegou no final do retiro, ele me abraçou chorando e tal, não sei o que ele me falou. Eu falei para ele, ele disse assim, nós vamos dar um jeito. Aí nós conseguimos com a igreja, né, naquela semana nós encaminhamos ele para uma casa de recuperação ali próximo. E no final do ano ele voltou ali para a cidade e tal, veio passar uns dias ali. E naquele dia, assim, no final do ano, que era um domingo à noite, eu não tinha ido na igreja, porque a gente não podia ir todo domingo à igreja. Porque como nós estávamos no seminário, né, final de semana ficava só os missionários, e a gente fazia um rodízio, né, cada semana um tinha que ficar para atender o telefone e tal. Eu estava em casa sozinho e bateu na porta, né, aí era ele. Aprendi, entrou e tal, ele começou a falar, e ele começou a chorar. Ele disse, olha, aquele dia eu estava assim, e tu falou algumas coisas para mim, eu nem lembrava mais o que eu tinha falado para ele.
Mas ele tinha jantado um dia em casa, ele diz assim: aquele dia que eu jantei aqui foi uma das vezes que eu me senti aceito, porque as pessoas sempre me enxergam como ex-drogado. E ele começou a chorar, e nós olhamos, ele saiu, e quando ele saiu, quem começou a chorar foi eu. Porque eu percebi assim: eu estou mirando as coisas erradas. Não tem como não valer a pena. E mesmo que a gente muitas vezes é pastor, o pastor sabe disso, quem é pastor sabe disso, você está na igreja, a igreja muitas vezes não está indo bem, a gente pensa: não vale a pena, não estou conseguindo receber direito, mas a gente está mirando as coisas erradas, né? Palavra nenhuma volta vazia. A gente pode se decepcionar com muitas coisas na vida, mas nenhuma delas vai ser envolvido a respeito da missão. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque em meio a muitos, tu escolheste a nós, Deus. E muitas vezes na caminhada, Deus, nós nos distanciamos dessa realidade. Nós esquecemos o privilégio que é sermos embaixadores de Cristo, e o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser chamados de seus embaixadores. Tenha misericórdia de nós, Deus. Faz, Senhor, ferver no nosso coração aquilo que tu nos chamasse para fazer, Deus. Que quando pensarmos em desistir, Deus, em desanimar, que assim como aconteceu com Jeremias, os nossos ossos possam queimar, Deus, o nosso coração possa fervilhar, Pai. E possamos continuar crendo que mesmo que tudo pareça que está dando errado, nada foge a teus planos e aquilo que tu tens para o final. Dai-nos a graça de crer e caminhar, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu trouxe ali os meus livros para quem tiver interesse em adquirir. Tem um livro que eu lancei ano passado, como eu falei, Fé em Tempos de Crise. Fé em Tempos de Crise nasceu no meio da pandemia, né? No meio daquela pandemia. E no meio da pandemia todo mundo faz igual Abacuque: onde está Deus? No meio da dificuldade todo mundo fala: onde está Deus? E por causa disso fizemos uma série de mensagens em Abacuque. E depois, alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar para transformar a série em livro. E consegui lançar ano passado. Está à disposição dos irmãos. Se você quiser saber mais de Abacuque, tem um livro ali bom que conta bastante coisa. E tem outro livro que eu lancei faz alguns anos, já faz um par de anos, O que nos diz a Reforma. Eu escrevi nos tempos que eu dava aula no seminário sobre reforma protestante e aquilo que isso nos diz nos dias de hoje. Tudo muito a ver com o tema. Está saindo a R$40 cada livro. Se você comprar os dois, eu faço eles a 60 para vocês, para fazer a liquidação. Até me espantei quando eu fui buscar os livros na casa da minha mãe, porque eu mudei no final do ano e tem alguma coisa que está na casa dela ainda. E eu vi que ainda tinha uma caixa desse livro lá pensei que já tinha vendido a maioria, mas está aí à disposição dos irmãos, tá bom? Qualquer coisa é só chegar ali, e precisando da gente para alguma coisa nós estamos à disposição. Mais uma vez agradeço o convite, que Deus abençoe a todos. Improváveis, mas escolhidos. Já se arrependeram porque escolheram esse tema? Não se arrependeram ainda? Depois de tudo isso que vocês ouviram? Porque vocês eram improváveis. Existia uma impossibilidade, mas vocês foram escolhidos para quê? Uma missão. Amém?
Agora vocês não são mais improváveis. A missão que Deus chamou vocês para fazer, ela não é impossível, ela se tornou possível porque Ele vai estar com vocês. Mas vocês vão precisar do quê? De fé para viver essa missão. Gostaria de chamar o Will e a banda para nós estarmos terminando com louvor. O Will é a segunda vez que vem aqui. Oh, glória. E com certeza não vai ser a última, né, Will? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. A banda também, todos os membros que participaram dos louvores. Pastor Joel, sua esposa Rafaela, filho Raul. Pastor, a semana que vem vai estar aqui com a gente, Pastor Joel. O irmão Rodrigo, né? O Rodrigo está com a gente há quanto tempo aqui pregando? Mais de 10 anos, Pastor Gleison. Mais ou menos por aí. O Rodrigo está há uns 10 anos aí pregando com a gente. Teve um que desistiu, irmão. Né, Tati? Correu. De tanto ele chamar, ele disse assim, não, para mim chega. Prepara. É melhor já fazer um contrato aí por uns 10 anos aí que eles são abusados. Eles são abusados. Mas obrigado, pastor. Obrigado por essa palavra. É prazeroso pregar, como o pastor falou. É prazeroso ouvir, né? Mas viver, irmãos. É prazeroso também, mas é difícil. Amém? Tem presente? Pode trazer. Escolhe um aí. Não precisa se brigar aí quem vai trazer o presente. Ah, um corajoso ali. O pastor. É do pastor? Tem foto? Bate uma fotinha com o pastor. Volta. É isso. Bate uma fotinha aí para nós guardar, não esquecer dele, né? Eu sou assim, mas eu vou pregar num lugar, ele diz que para a igreja que vão me convidar de novo, mas nunca mais convidam. Eles esquecem da gente, mas a gente não esquece. Eu creio que essa palavra mexeu muito com os nossos corações. Amém? Não tem mais presente? Eu prego o ano inteiro e não ganho nada, irmão. Eu venho aqui, prego um dia e ganho presente. Ah, não. Mas vamos, pastor Gleice, obrigado pela presença também, querido. Pastor Gleice também é um que exerce a missão aqui no nosso ministério também. Está sempre nos ajudando também com os louvores, com pregação. Mas vamos terminar louvando a Deus? Amém? Vamos terminar louvando a Deus. Você pode louvar 1, 2, 3. Se quiser, você pode ficar até de manhã. Daqui a pouco nós começamos a ir embora, tá? Amém? Ó, improváveis, mas escolhidos. No 3. 1, 2, 3. Improváveis, mas escolhidos. Deus abençoe a todos. Se coloque de pé na presença do Senhor. Vamos encerrar. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só em ti encontrei o melhor lugar. Me lembro que sua mão sempre me sustentou,
mesmo tão distante, não me abandonou. És o meu tudo, Deus, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Não vou mais te deixar, Senhor. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me abandonou. Diga isso pra ele. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Que te encontrei, não vou mais te deixar. És o meu tudo, meu lugar seguro, meu, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. Diga isso a ele, és meu tudo, és o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois não vou mais. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. És o meu tudo, meu lugar seguro.
do meu Salvador, do meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Não vou mais te deixar, Senhor. Não vou mais te deixar, Senhor. Aplauda Ele que é digno de toda honra, de toda adoração. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.